Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô gravando esse vídeo agora na quarta-feira, às 18h50, ou seja, falta 10 minutos para 7 horas, para esse vídeo sair às 8 agora, porque ele tem a ver com o vídeo de hoje na hora do almoço do ALZR. E aqui, pessoal, eu peço desculpa para vocês porque saiu um fato relevante da venda de um ativo do ALZR, se eu não me engano, saiu na sexta-feira, e eu gravei o vídeo do ALZR no sábado, então eu já devia ter colocado as informações dessa venda no vídeo que eu gravei no sábado, que saiu hoje, nesse vídeo, mas eu tô com a péssima mania de olhar os documentos no Status Invest. Eu uso muito o Clube FI para pegar a parte de análise imobiliária, mas eu não sei, assim, eu tenho um costume há muito tempo de usar os comunicados no Status Invest. E o Status Invest não colocou esse documento, então eu comi bola. Mas, pessoal, o fato de eu ter comido bola não significa que isso mude o que eu falei hoje na hora do almoço. E aqui, pessoal, antes de falar sobre o fato relevante da venda, eu queria falar um pouco sobre o vídeo de hoje na hora do almoço, em que eu vi vários comentários, teve bastante visualização o vídeo e alguns comentários, a grande maioria elogiando a minha análise, mas algumas pessoas comparando com outros canais e fazendo isso, assim, eu não quero entrar nessa questão. Mas o que eu quero falar é sobre a comparação de fundos, que eu vi algumas pessoas comparando a questão a LZR com o XPML. Pessoal, assim, primeiro em termos de gestão, tá? De gestoras. Tanto a XP quanto a Aliança, elas são gestoras que fazem o seu trabalho. E ambas, pessoal, têm problemas com fundo e benesses e coisas boas com outros fundos. Exemplo, a própria XP, não tem, na minha visão, não tem nada que desabone o trabalho que ela faz em relação ao XPML. Mas, por exemplo, ela teve o caso do XPPR, que foi um grande case negativo aí na gestão na gestão de fundo imobiliário. No caso da Aliança, não tem nada que, assim, não tem muito, assim, pontos negativos nem só pontos positivos na gestão que a Aliança faz no ALZR. Porém, se a gente for pegar o último movimento do ALZM, muitas pessoas não gostaram do movimento que a gestora fez de pegar um fundo multi-estratégia e voltar e dar um passo atrás, voltar a fazer ele ser um fundo de crédito high yield. Então, pessoal, assim, o que vocês precisam entender é, a gestora como um todo, ela tem vários fundos dentro das gestoras, então elas podem acertar com um fundo e errar com outro. Mas o ponto principal aqui é que teve alguns comentários falando que tem você até alguém fala mal do XPML e depois fala bem da Aliança, sendo que os dois têm problemas, os dois têm alavancagem. E aí, pessoal, um ponto importante aqui para vocês entenderem que existe uma diferença colossal entre os dois fundos. Primeiro, o XPML. Pessoal, a gente está falando de um fundo de praticamente 8 bilhões de patrimônio. Não falando patrimônio líquido, falando do geral, com soma, né? Com o que ele tem de ativo, mais o que ele tem somando os passivos que ele tem. Ele tem 8 bilhões de patrimônio, que dá por volta lá dos seus quase 7 bi de patrimônio líquido. Não, a alavancagem dele é pequenininha, assim, é pequena, e mesmo que ele venha ter necessidade de fazer uma alavancagem para pagar ou honrar os compromissos dele de 2025, a alavancagem não vai chegar a 15% do patrimônio do fundo. No caso da LZR, não, pessoal. No caso da LZR, pelo próprio relatório que vocês viram que eu mostrei hoje, ele já tem uma alavancagem de mais de 30%, e pelas minhas contas ela passa de 40%, como eu mostrei para vocês. Então, é muito diferente a situação. Segundo ponto, a questão de possibilidades de pagamento sobre isso. No caso do XPML, sim, são diversas. A venda de ativo, no caso da venda de ativos do XPML, a gente está falando de shoppings muito bons, de shoppings tudo triplo A, shoppings de alto padrão, e que o fundo não precisa vender todo o shopping, ele pode vender participações, é uma dinâmica diferente. No caso do LZR, não, são ativos que são muito mais difíceis de serem vendidos, embora ele tenha feito a venda do ativo que é o objeto desse vídeo, mas são imóveis muito mais difíceis. E por fim, a questão de novas securitizações. No caso do XPML, ele tem potencial para, se não conseguir nem vender, nem fazer emissão, ele fazer uma nova securitização. Ele tem praticamente 600 milhões por ano de receita imobiliária de lastro para fazer isso. Olha só, pessoal, ele tem 600 milhões de receita imobiliária por ano, é um terço só do patrimônio todo do ALZR, que é 1,6. Então, só para vocês verem o tamanho, a diferença, não comparem uma situação com a outra, tá? Mas por outro lado, pessoal, o que eu falo, a Aliança, e aí eu volto aqui para falar, eu sou cotista do ALZR.
Tá? É uma das minhas maiores posições atual. Porém, assim como eu falo para os membros da comunidade, eu dei uma segurada nos aportes exatamente para entender esse movimento que a gestora está fazendo, principalmente depois da última emissão. Mas eu sou cotista e continuo sendo cotista e não vendo minhas cotas do LZR por causa do que está acontecendo. Tá? Esse aqui é até para tranquilizar, que eu vi muitas pessoas vendendo, falando que venderam cotas. Pessoal, calma, segura o andor. E aqui, pessoal, como eu voltando a falar, o meu objetivo aqui para vocês não é fazer sensacionalismo, eu quero trazer análise e ajudar vocês a tomarem as decisões, e não chegar e falar para vocês tomarem. Eu quero que vocês parem e pensem, e vocês também têm que partir do princípio, pessoal, que eu posso estar errado nas minhas análises, tá? Então sempre pensem no contraditório. Eu tô aqui para mostrar a minha visão de analista sobre o fundo imobiliário, mas eu posso estar errado na minha análise. E eu não tenho problema nenhum em chegar a falar, errei nessa análise. Eu tenho humildade suficiente para chegar e falar que errei. Assim como eu estou falando que eu deveria ter gravado a venda desse imóvel junto com o relatório. Tá, então aqui, só para dar um disclaimer em relação ao vídeo de hoje, mas vamos falar sobre a venda, porque a gente tem alguns pontos e no final das contas não muda quase nada, e você já vai entender o porquê. Mas vamos lá. O fundo ele anunciou esta venda no dia... Aqui tá como dia 28, pessoal. Só que, pelo que eu vi, esse comunicado saiu na sexta-feira. Então, eu devia ter pegado, obviamente, mas não peguei. Então, o que foi feito? Foi feito assinou uma venda no valor de 53 milhões no ativo... nesse ativo... Cadê? Aqui no Santilana, que é esse imóvel aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui, já vou mostrar aqui no relatório. É este imóvel aqui, cadê Santilana? E eu vou precisar, aqui, ó, esse imóvel em Santilana, em São Paulo, é um edifício comercial. Então foi vendido ele tem um contrato aí com vencimento em 2029, ou seja, está próximo do vencimento. E tem o aluguel vigente, a gente vai comentar um pouco sobre ele, mas é esse imóvel aqui que foi a venda do ativo, tá? 9.261 metros quadrados de área de ABL, tem 5.400 de terreno. Então foi vendido por 53 milhões. Isso aí já foi pago 500 mil, mais 3 milhões 750. Daqui a pouco eu vou entrar no Excel, você já vai entender essas contas aqui. E o saldo remanescente dessa venda vai ser pago em 39 parcelas mensais. E eu preciso que vocês guardem isso, porque isso faz total diferença na questão da alavancagem do LZR. Sendo parcelas mensais sucessivas de 1.250.000 corrigidas pelo IPCA. Aí falando aqui, e aqui, pessoal, e aqui eu tiro o chapéu para a negociação, embora lendo, me parece assim, para quem lê essa negociação, parece que foi uma baita de uma negociação. Por quê? O fundo, ele só vai deixar de receber os aluguéis desse imóvel quando completar a partir do pagamento da 30ª parcela do saldo, ou seja, a propriedade do imóvel só passa para o comprador a partir do pagamento da 30ª, ou seja, durante 30 meses o LZR vai receber, vai continuar recebendo o aluguel do imóvel, os 459 mil reais aqui por mês, mais as parcelas do pagamento. Então, isso potencializa bem o resultado do fundo. E aí eu já vou usar algumas coisas para esse tipo de extraordinário mais para frente. Mas só para vocês terem, aí vocês olham, e eu vi alguns comentários de algumas, cara, que nunca viu isso, esse tipo de negociação. E pessoal, a gente tem sempre que pensar que numa negociação desse tamanho, dificilmente uma parte está saindo perdendo nesse tanto. Pô, o que faz um comprador abrir mão da receita imobiliária pagando o imóvel, ele vai ficar pagando e não vai receber? Então, no caso de quem está comprando, não é uma compra seller finance. Ele está pagando, só que ele não está recebendo aluguel. Quem continua recebendo é a LZR. Aí falando sobre o lucro contábil, né, que tá lucro de 10 milhões, ou seja, desses 53 milhões aqui, 10,3 milhões são lucro. E aí vocês já vão ver essa questão da alavancagem. Representa uma margem de 20%, então vai ter aí uma TIR muito boa, de 13,6 ao ano aí. Aí falar, a manutenção esperada do fluxo de locação por 30 meses, que é aquilo que eu falei, o fundo vai, durante 30 meses, receber o valor do aluguel mais a prestação, a liberação do capital, que vai ser liberado o capital para o fundo usar esse dinheiro para poder fazer o que ele quiser, que é aí que é o ponto principal, que ele fala que ele pode ser reinvestido em cenário de mercado de inúmeras oportunidades, ainda que paralelo mantendo o fluxo de locação por 30 meses.
falando aqui da venda que aumentou, como o prazo é um prazo curto de locação que falta, né? São 4,8 anos para acabar. Você tirando isso, você prorroga a média de vencimento dos contratos do fundo de 10 para 10,2 anos. E aqui os lucros, né? Ele gera um lucro de 7 centavos no primeiro mês, porque teve a primeira de 500 mais 3 e pouco, né? Esses 3 e pouco aqui, 3.750. E depois os pagamentos sucessivos, né, de 3 centavos por cota aí durante os 39 primeiros meses, 39 meses, né? 39 meses posteriores. Mas o que é importante? Você, à primeira vista, olha e fala, pô, que negócio da China. Por quê? Você vende um imóvel, recebe ele e continua recebendo aluguel. Por que o comprador faz isso? E aí, a gente vai analisar os dados. E aí entra a minha parte, que é analisar. Primeiro ponto, pessoal. Então a gente tem aqui a venda de 50... Eu deixei tudo em aberto, você já vai entender tudo que eu fiz aqui. O fundo, ele vendeu por 53 milhões, sendo que, se a gente dividir o que é valor principal e o que é lucro, porque ele falou que ele daqueles 53 milhões, 10 milhões e 300 são lucro. E 42 milhões e 700, se a gente só fizer a diferença, é valor principal. E aí que tá, pessoal. Primeiro ponto, se a gente fosse analisar sem o fundo continuar recebendo aluguel, seria uma venda horrível. Por quê? O cap da venda foi de 10%. É um cap muito alto para venda. E aí, pessoal, primeiro, como é que eu calculei o cap, pessoal? Simplesmente eu peguei o preço de venda, ele mostra, e aqui é um ponto positivo demais para a gestora, de colocar o valor aluguel vigente. Eu não sei gestora que faz isso no relatório, colocar os aluguéis vigentes de cada imóvel. Isso aqui a Aliança tem é um ponto super positivo da Aliança. Então, é só pegar os 459 mil e multiplicar por 12 e pegar aqui o valor da aquisição e dividir. Então, é só a gente dividir esse por esse, eu tenho um cap de 10%. Pessoal, e aí, só para ficar claro, para vocês entenderem como que a gente analisa o cap numa compra e numa venda. Pessoal, se você tem um fundo, eu vou fazer a conta aqui para vocês verem na prática isso. Se vocês têm um imóvel que gera 1 milhão de receita por mês, por ano, tá? Que o cap a gente calcula por ano, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ele gera... Não, aqui eu coloquei um a mais, né? Ele gera 1 milhão de por ano. E vamos supor que o imóvel foi vendido ou é avaliado aí em 100 milhões. Qual que é o cap dele? Eu coloquei um zero a mais de novo. Qual que é o cap dele? É só a gente dividir um pelo outro. Um pelo outro. A gente vai ter um cap de 10%. Beleza? Esse é que eu coloquei 1 milhão. Não, tá certo. Não, é. Ah, não, é porque eu coloquei 1 milhão mensal. Isso aqui tem que ser 10. Na verdade, eu tô fazendo errado, né? Vamos pensar, isso aqui é muito baixo. Vezes 12, né? Isso aqui é o aluguel mensal do imóvel, vezes 12. Então, o cap é de 12%, tá? Pessoal, quando você vai fazer o cap numa operação de compra e venda, o valor que o imóvel gera de receita, ele não muda. Para o cap ser alto ou baixo, a única variável que altera é o preço. Tanto de venda, quanto para quem está comprando, quanto quem está para vender. Então, pessoal, se os 12 milhões é fixo, concorda que, se eu estou vendendo, eu quero vender num preço maior do que esses 100 milhões. Então vamos supor que eu consegui vender por 150. Olha para quanto vai meu cap? Para 8. Eu que estou vendendo o imóvel. Agora, se eu estou comprando o imóvel, eu não quero pagar 100, eu quero pagar 80. O cap é superior. Percebe que quando você está comprando o ativo, o cap na compra tem que ser grande, maior. Se eu estou vendendo, eu quero que o cap seja menor. Ou seja, eu estou vendendo ativo, significa que o meu preço de negociação foi maior. Então, se eu conseguisse vender por 150 milhões em vez de 100, o meu cap seria 8, em vez dos 10 originais. Então, se a gente pega a compra, esse cap de venda do LZR, da venda, e comparar com outros fundos aí que vendem normalmente cap de 8, de 9, é uma venda extremamente... O fundo vendeu um imóvel barato, pelo que ele gera de renda. Então, se a gente fosse analisar por isso,
seria uma venda ruim. Porém, como tem todo esse outro... Então, é só para vocês entenderem que isso não tá caindo dinheiro do céu. Em vez do comprador ele pagar mais barato ou pagar mais caro no ativo, ele está pagando o ativo mais barato, porém ele vai pagar o restante durante os meses. Na verdade ele não vai pagar, ele vai deixar de receber o aluguel. Ele transforma essa venda de seller finance para, em vez de ele receber os aluguéis, mas pelo menos ele pagou o imóvel mais barato, ele paga um pouquinho mais caro, mas ele deixa de receber os valores. Então acaba que dá, no final das contas, dá no mesmo. A gente teria que fazer as contas aqui e tirar esse valor de aluguel da conta. Então, só para vocês entenderem, pessoal, que assim, à primeira vista parece ser uma venda muito boa, mas o preço, se a gente for ver o cap de venda sem considerar essa parte da locação, é um cap muito alto para uma venda. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o mais importante agora, é a questão da alavancagem. Pessoal, se vocês lembrarem do vídeo de hoje na hora do almoço, pegando aqui no relatório gerencial, o grande problema está nos 2 primeiros anos. E lembrando, né, pessoal, que o fundo ele não tem esses 210, 17 milhões em disponibilidade, ele tem 110. O restante são os fundos imobiliários que ele tem, que são posições que, se ele vender hoje, ele pode ter prejuízo. E aí o prejuízo geraria algo que ele não, por exemplo, ele não venderia, ele não pagaria dividendos em algum momento, porque do prejuízo que ele tem que recuperar. Então, se a gente pegar a disponibilidade mesmo, ele tem 110, 115 milhões, se eu não me engano. O que seria possível ele ficar tranquilo o primeiro ano. E aí eu vi, pô, beleza, ele vendeu, tranquilo, então agora o fundo tá tranquilo. Só que não. Por quê? Quando a gente olha a questão, e aí o que eu fiz, pessoal? Das parcelas que ele vai receber, ele já recebeu essas duas aqui, a de 500 mil, que foi o sinal, mas essa de 3 milhões e 750 aqui. Só que a questão é a seguinte, nessas parcelas você tem uma parte que é principal e uma parte que é lucro. Então, se eu usar a mesma proporção aqui, do que se a gente pegar os 53 milhões, 19% foi o lucro, ou seja, de 10 milhões e 300, e 81% é o principal, que é o de fato que o fundo pode usar para reduzir a alavancagem, ou se ele quiser investir em qualquer outra coisa, ou quitar um CRI, por exemplo. Só que a questão é a seguinte, pessoal, se a gente for pegar o fluxo de pagamento, no primeiro ano, o que vem de principal, que é essa coluna aqui, porque isso aqui é lucro, tá? Isso aqui é distribuído, vai ser distribuído para os cotistas. O principal, que é de fato que ele vai passar para usar para poder reduzir a alavancagem ou comprar outro ativo que seja, é essa coluna aqui. Aumenta só em 12 milhões e meio no ano. E o que isso significa, pessoal? Num montante de mais quase 90 milhões aqui que ele tem para pagar, considerando, na verdade é mais, né? Se a gente for pegar aqui, mais 100 milhões para 2025, 2026, não faz cócega na alavancagem. O que faria a cócega, ou o que seria benéfico em termos de redução de alavancagem, é se ele recebesse tudo agora. Porque aí sim ele teria o dinheiro agora, ele poderia abater, e aí ele poderia, por exemplo, ele poderia chegar e abater esse CRI aqui, esse do Alianza, que é o mais caro, o IPCA mais 8,74, ou poderia, por exemplo, quitar esse CRI do Açaí. E aí ele diminuiria bastante a alavancagem no fundo. Só que ele não vai receber esse dinheiro todo de uma vez, ele vai receber até 2028. Que aí dá os 42 milhões e 700, ele vai receber até 2028. Então, para alavancagem, essa venda, ela não faz cócega. E eu ouvi também, pessoal, alguns pontos falar, provavelmente ele deve vender o imóvel da Atento também, que também seria uma ótima ele vender esse imóvel da Atento, porque é um imóvel aqui no Rio de Janeiro que não faz um pouco de muito sentido para o fundo. Só que a questão é a seguinte, pessoal, vai tudo depender de como vai ser feita essa venda. Porque se a gente for pegar em termos de valor de aluguel vigente, 565 mil, e o tamanho da área, é basicamente o mesmo valor que ele vai receber nesse imóvel. Eu até digo que ele vai receber menos, porque a localização desse aqui, que ainda é o Castilho, que não é um lugar tão bom aqui no Rio de Janeiro, é diferente do imóvel de São Paulo. Então, aqui, supondo que seja o mesmo valor, mas se ele vender, por exemplo, esse imóvel da Atento e parcelar a perder de vista, como foi isso, também não vai fazer cócega na alavancagem do fundo. Então, pessoal, assim, um ponto a venda foi boa para o fundo, eu acho que é um imóvel que tem um vencimento muito curto e nesse caso aqui o da Atento seria muito melhor até a venda, porque o vencimento dele é já no ano que vem, como é que vai ser a renovação do contrato, desse contrato aqui para o ano que vem, então é um imóvel mais complicado. E no caso desse imóvel do Santillana,
É um imóvel que tem um prazo de vencimento mais curto, 2029, mas para termos de alavancagem do fundo, eu não vejo que faz tanto impacto. Entenderam, pessoal? Então, na minha visão, assim, eu poderia ter colocado essa análise, mas aí o vídeo ficaria enorme, né? Ainda bem que até não coloquei. Mas é só para vocês entenderem, pessoal, que na verdade essa venda foi muito boa. Eu acho que a venda foi, na minha visão, foi uma venda muito boa, embora em termos de valores monetários, acaba que o que ele vai receber nesses valores aí posterior, durante até 2028, acaba sendo equivalente ao preço barato que ele vendeu. Ele vendeu barato o ativo, por isso que o cap foi alto, cap de 10%, né? Um cap muito alto para venda. E o que poderia também, algo que o fundo pode fazer, e aí sim tem um potencial de reduzir a alavancagem, como ele vai ter essa receita extraordinária, porque ele vai continuar com o aluguel e vai ter a parcela do pagamento, ele pode usar o fluxo de caixa desse aluguel, que na verdade agora se transforma em uma receita extraordinária para ele, por mais que continue sendo, não é mais recorrente, né, porque ele vai acabar, ele pode usar isso, por exemplo, para antecipar juros, porque antecipação de juros você pode utilizar resultado do fundo para antecipar juros. Juros que são, os juros e a correção, elas fazem parte, são despesa financeira do fundo. Então ele pode antecipar isso pagando menos e diminuindo a alavancagem. Isso também pode ser feito. Mas, para a gente bater o martelo aqui, pessoal, na minha visão, a alternativa mais viável para o LZR é a emissão de cotas. Porque, olhando o portfólio dele hoje, ele não tem nenhum ativo, a não ser desses novos que ele comprou, que são ativos bons, né, e tendem a trazer muito resultado para o fundo, são ativos que o fundo não tem muito potencial de venda. Então, a gente tem que, e eu até comentei isso no grupo, uma das soluções também é o mercado melhorar, ele se desfazer das cotas do GGRC, por exemplo, que aí entra mais uns 60 milhões, se eu não me engano, em termos de cota, aí já vai melhorando o fluxo de caixa do fundo. Então, pessoal, volto a insistir. Sou cotista do LZR, gosto do fundo, gosto da gestora, porém a situação dele não é tão tranquila, assim como do XPML também não é. Mas a do XPML é muito mais fácil de resolver. No caso do LZR, se a minha análise estiver certa, como eu falei, eu posso estar errado. Se a minha análise estiver certa, eu vejo o fundo tranquilo para 2025, porém em 2026 algo terá que ser feito, a não ser que ele tenha que se desfazer de fundo imobiliário, tomar um prejuízo, e aí depois ele ter o caixa para poder pagar as compras, ou fazer uma emissão, trocar por cotas, que seja para pagar os ativos que ele fez, os CRIs, fazer alguma coisa aí na questão das obrigações, não dos CRIs, né? Na casa das obrigações que ele tem a pagar, ele fazer uma emissão no patrimonial e pagar com cota, também é uma opção, tá? Mas eu já vejo a questão de venda no LZR um pouco mais complicada, quer dizer, um pouco não, bem mais complicada que no caso do XPML. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.